Passando, então aqui da absorção, a gente vai para a parte de distribuição. E aqui é importante a gente falar, então, das proteínas plasmáticas, que, conforme existem fármacos que são muito ligados às proteínas plasmáticas e tem uma pequena fração livre, e tem fármacos que são poucos ligados às proteínas plasmáticas e tem uma maior fração livre. A fração livre é o que vai dar o efeito terapêutico do medicamento. Ela só vai conseguir ser absorvida quando estiver livre. A gente não consegue ultrapassar a barreira junto com o complexo da proteína e medicamento, né? Então, acaba que a proteína plasmática, nos medicamentos que têm uma alta ligação, ela funciona como um reservatório, porque conforme o medicamento for sendo absorvido, ela vai liberando mais fármaco, né, em fração livre para ser absorvida. Então, ela funciona quase como um controle da exposição do fármaco. E o que acontece? Se existir competição entre a ligação das proteínas plasmáticas, eu posso ter um fármaco que é ligado X% às proteínas plasmáticas, e ele vai deixar de estar ligado tantos por cento porque está competindo com outro fármaco e vou ter mais fração livre dele. No momento que eu tenho mais fração livre dele, eu vou ter, então, maior exposição ao fármaco ativo, absorvível, livre para distribuição, e isso vai poder causar potenciais eventos, né, relacionados, então, à dose. Existem várias proteínas, né, a que a gente mais conhece é a albumina, enfim, mas todas elas têm esse tipo de interação, dependendo do fármaco que a gente estiver fazendo a interação entre um e outro. O que é importante de dizer aqui? É muito difícil, assim como a questão da motilidade gastrointestinal, é muito difícil eu conseguir estabelecer qual vai ser o real impacto de um fármaco com outro que interage por causa das ligações das proteínas plasmáticas e como eu vou fazer esse ajuste de dose. Né? Então, assim, existe o relato na literatura que pode ter essa competição, mas dificilmente vocês vão encontrar de uma forma muito clara qual vai ser o manejo a ser feito. Né? E isso, essa questão das proteínas plasmáticas, eu diria que é mais importante ou mais fácil da gente conseguir enxergar e manejar quando a ligação à proteína plasmática é um fator de uma condição de doença, né? Então, daí a gente passaria a falar de uma interação medicamentosa versus doenças, por exemplo. Mais para frente a gente vai falar, mas tem pacientes que têm menos proteínas plasmáticas, ou seja, tem menos poder de ligação com alguns medicamentos, e aí a gente vai ter uma exposição maior à fração livre, que pode, então, estar causando algum efeito indesejado. Mas é isso, é muito sensível a literatura para nos dizer como agir sobre uma interação dessas, né? Uma interação, então, um potencial risco de deslocamento de fármaco e aumentar a fração livre de fármacos e o que eu devo fazer com isso, né? Mas, enfim, ela existe e é impossível da gente monitorar, e por isso que quando a gente acompanha o paciente de perto, a gente consegue ver se essa informação, ela realmente é relevante para a gente fazer alguma coisa ou não. Ainda quanto a... Opa, não mais. Depois vamos falar um pouquinho mais de proteína plasmática. Mas, falando de biotransformação agora, que eu acho que é a parte que mais chama a atenção de todos, porque a gente está falando de metabolismo, e quando a gente fala de metabolismo, a gente fala de duas fases, sendo que na fase 1, que é onde ocorre a indução e a inibição do citocromo, P450 principalmente, né, e esse é o principal mecanismo de interações medicamentosas. Então, grande parte da informação que a gente vai encontrar vai ser relacionada à indução e inibição de CYPs. O que a gente enxerga nisso, né? É a questão muito relacionada à dose, ou seja, eu vou ter uma redução ou um aumento, então,
do que o fármaco proporciona, né? E isso ocorre através desses mecanismos de inibição e aceleração de metabolismo. Na indução, com a boca seca, gente. Na indução, a gente tem um aumento da velocidade, então, da biotransformação hepática, interfere na capacidade da enzima em metabolizar um substrato, aumenta a depuração hepática e diminui a meia-vida sérica. E tem um outro fator importante que alguns fármacos fazem autoindução do próprio mecanismo. Ah, mas isso é só um asterisco. No caso da indução das enzimas do citocromo, da CYP, diferente da inibição enzimática, ela acontece de uma forma mais lenta, né? E leva mais tempo também para a gente reduzir o efeito dessa interação. Por que isso? Porque, na verdade, quando essa interação acontece, existe a síntese de novas enzimas, quando esse indutor é introduzido, então, na terapia, e a degradação de enzimas adicionais depois da retirada do indutor demora a ser feita. Então, geralmente, o tempo de interação ela é mais demorada para se acontecer. Tá? Isso na indução. Aqui vai um exemplo. Não tem um caso clínico aqui, tem, mas não tem. Isso aqui foi uma paciente em que ela fez uma interação entre carbamazepina e amiodarona, porque a gente precisava aumentar a dose de carbamazepina, e no momento que a gente aumentou essa dose de carbamazepina, a gente observou que essa paciente começou a ter um aumento de frequência cardíaca, o que mostra que talvez aquela amiodarona estivesse perdendo efeito, né? Por quê? Porque a carbamazepina é um potente indutor da CYP3A4, que é quem metaboliza, então, que a amiodarona, então, é um substrato que é metabolizado por essa CYP. Então, a gente teve que fazer o ajuste de dose dos dois, para conseguir manter a paciente dentro do que a gente queria, dentro da terapêutica proposta para ela. No caso da inibição, a gente, então, tem a diminuição da velocidade de produção dos metabólitos, tanto ativos e inativos. Isso é importante da gente lembrar, porque, por vezes, o que a gente pensa estar acontecendo é ao contrário, por causa da metabolização em metabólito ativo, né? A gente tem a diminuição, então, do clearance renal, da depuração total do fármaco, aumento da meia-vida desse fármaco no soro, e aumento da concentração sérica dos metabólitos, tanto ativos quanto inativos. Então, especialmente com prodrogas, a inibição pode resultar numa diminuição da quantidade da forma ativa, e assim eu vou ter uma perda de eficácia, porque geralmente a inibição a gente pensa em aumento do risco da exposição a um medicamento, né? Essas inibições de CYP pode ser reversível e irreversível, é bom lembrar isso, né? E porque isso também é importante na hora da gente fazer o manejo de uma interação. Aí eu trouxe aqui um caso mais completo de um paciente que chegou no hospital, paciente masculino, 67 anos, tabagista, proveniente de Capão da Canoa, tinha uma história de hipertensão, de diabetes, de AVC. Para vocês verem, o ano ali já é antigo, é um paciente que faz bastante tempo que foi avaliado e que teve essa situação. Tem uma história de endarterectomia em 2013 e 2005, e, na verdade, ele procurou o serviço de saúde em Capão da Canoa com uma suspeita de infecção de trato urinário que veio em tratamento para o hospital na sua, digamos, reinternação, né? Chegou na emergência, então, com fortes dores em coxas e panturrilhas, em membro inferior, já há 10 dias, com piora nos últimos dias, e teve uma urina de cor escura, que por ele foi confundida com a questão da infecção de tratamento urinário, e ele acabou por demorar um pouco para buscar
buscar um outro atendimento, buscar ajuda. Para tratar, então, essa infecção de trato urinário, estava em uso de norfloxacina 4 dias, e usava, então, como medicamento crônico, ácido acetil salicílico, verapamil, enalapril, simvastatina, de 40 miligramas, e glibenclamida. E aí, esse paciente chegou no hospital com episódios de dor pré-cordial. Na eco abdominal, enfim, apresentou um aneurisma de aorta, bem complexo o paciente. Nos exames começaram a aparecer algumas coisas estranhas, que não são tão estranhas, porque ele apresentou uma hipercalemia de 7,2, uma insuficiência renal aguda, a creatinina dele estava em 3,85, o EQU tinha uma bacteriúria moderada, ou seja, realmente ele tinha provavelmente uma infecção em resolução, e estava com uma acidose importante. E aí foi levantado algumas suspeitas, né, por ser um morador da praia e por trabalhar em obras, levantou-se então leptospirose, também hepatite isquêmica e rabdomiólise. E aí foi o que positivou no seu diagnóstico. O paciente desenvolveu uma rabdomiólise, fez uma elevação de creatina quinase próxima de 100 mil, se eu não me engano foi por volta dos 87 mil. Também fez elevação de MBCK, né, e de outras das aminotransferases, tinha a urina cor de Coca-Cola, e é resultante, então, da liberação da mioglobina da lesão muscular que é feita, né, um caso que tinha hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, a insuficiência renal aguda e essa acidose metabólica por corrigir. Um bom paciente, né, de se atender. A gente não falou, não conversou antes, mas eu trabalhei muitos anos com farmácia clínica em emergência, então esse era o tipo de paciente que chegava para nós, né, para atender. Quando eu digo nós, não só a equipe, mas nós, o farmacêutico que estava lá. E aí, dentro da avaliação da prescrição, apareceu uma interação entre verapamil e simvastatina, sendo que o verapamil é um inibidor moderado da CYP3A4, mas é uma interação classificada como grave, né, como maior. A simvastatina é um substrato da CYP3A4, e essa interação ela é totalmente dependente de dose. E aí, investigando o caso clínico, esse paciente começou a fazer miopatia depois que foi aumentada a dose da simvastatina dele, porque ele utilizava 20, e 2 meses antes desse evento, teve um aumento para 40 miligramas, ou seja, se existia um risco, ele foi potencializado para essa interação acontecer. Nesse caso, para esse paciente, foi suspenso a simvastatina, né, houve a resolução do quadro clínico dele, né, ele saiu dessa situação horrível, e uma das alternativas para se utilizar uma estatina é usar uma que não seja metabolizada por CYP3A4, que é o caso da pravastatina ou da rosuvastatina, que tem um preço diferente da simvastatina, até porque a simvastatina é fornecida, né, pelo governo. A pravastatina, eu confesso que eu não sei como está agora. Mas, enfim, são alternativas quando se acontece e quando se suspeita, então, de uma interação como essa acontecendo. Se a gente for ver a recomendação que existe do manejo dessa interação, é que não se utilize doses, na época se falava em, não se poderia utilizar doses maiores de 20 miligramas de simvastatina, e hoje já se fala em 10 miligramas de simvastatina, ou seja, é uma interação que é manejável e que a gente consegue manejar com outros medicamentos, inclusive para substituir e não expor um paciente a um risco desses, né. Eu poderia trazer aqui milhões de quadros com várias interações, e CYPs, e o que é indutor, o que é inibidor, mas eu acho que essa teoria não vale a pena da gente trazer aqui para uma aula, assim, né, porque tudo isso está disponível na internet. O que eu quero deixar de recado aqui, que vocês possam sair daqui pensando dessa forma, se é que já não pensam dessa forma, mas
de entender o que essa interação está dizendo, né? Para aquele paciente que eu estou avaliando, o que essa interação está dizendo. Então, busquem entender o mecanismo de ação, o tempo de latência, toda essa questão da intensidade para aquele paciente, se realmente é necessário ou não. E para quem tiver mais curiosidade para estudar um pouco mais sobre isso, aqui tem dois links, que um deles vai para o site do FDA, onde tem os quadros dizendo dos indutores, dos inibidores, como é que foram estudados isso, porque existem formas diferentes da gente evidenciar. Então, por exemplo, tem estudos que são só in vitro, tem estudos que são diferentes, enfim. Então, a gente tem essa possibilidade de ver, né, a evidência das interações. E o outro é que é bem legal, que também aparece os indutores, os inibidores, e a gente consegue clicar em cima do medicamento e ele vai aparecer com todos os medicamentos que ele interage, assim. Então, fica a dica aí para quem quiser dar uma espiadinha depois. Depois, nós temos, então, as interações relacionadas à eliminação, e vejam que a gente ainda está na parte farmacocinética. Ela é bem complexa, ela é bem cheia de informações e de situações a serem avaliadas. Dentro das interações farmacocinéticas, então, a gente tem a questão da alteração do fluxo glomerular, e isso é bastante importante, e também interage junto com a questão de doenças prévias, que seria aquela interação fármaco-doença, né? Alteração na reabsorção de eletrólitos, e os eletrólitos que têm essa situação são os eletrólitos fracos. Alteração na secreção tubular, geralmente por competição, e alteração do pH da urina, né? Então, acho que a interação mais clássica conhecida nessa situação de eliminação é a interação entre penicilina e probenecida, onde a probenecida reduz a excreção da penicilina e mantém isso na secreção tubular, né, aumentando, então, a meia-vida da penicilina do antibiótico, enfim, no organismo. Depois tem outras interações, como, por exemplo, o ácido acetilsalicílico e a espironolactona, onde a gente tem o efeito da redução do diurético, a clorpropamida e alguns anticoagulantes, que gera hipoglicemia, e tudo por esse mecanismo de eliminação, né? Outra coisa que é interessante é a alteração do pH. Hoje, clinicamente, assim, no caso, por exemplo, de intoxicações, a gente até não usa mais a questão da acidificação, mas da alcalinização, sim, né, o uso de bicarbonatos, então, para eliminar salicilatos, para eliminar fenobarbital, bem importante, clorpropamida e metotrexato. E tem uma outra interação que também se acredita ser pela eliminação, então, pela alteração da eliminação, que é os anti-inflamatórios não esteroidais e o lítio, né? Então, tem algumas evidências que falam no aumento dos níveis séricos do lítio, quando se usa, então, anti-inflamatório não esteroidal, induzindo, então, a toxicidade em alguns pacientes. Tanto é que existe a recomendação de se evitar o uso desses anti-inflamatórios em pacientes que usam lítio, né? E como eu disse para vocês, assim, o mecanismo não está totalmente clarificado, mas se acredita que tenha algo a ver com a inibição, então, da síntese de prostaglandina renal pelos anti-inflamatórios, que vai reduzir o fluxo renal e a excreção de lítio. Então, existe, que nem eu falei, alguns mecanismos que a gente infere que eles aconteçam, e esse é um deles. Agora sim, vamos falar de interações farmacodinâmicas. A interação farmacodinâmica, então, ela acontece quando ocorre a modificação do efeito bioquímico fisiológico no medicamento, como está ali, né? E acontece a nível de receptores, né, através de mecanismos bioquímicos específicos. E aí é importante saber que, quando a gente fala de interações, de sinergismo, de antagonismo, geralmente elas estão voltadas para a questão dinâmica, né, de farmacodinâmica. E dentro do sinergismo, a gente tem diferentes ainda interações que acontecem, por exemplo, interações de aditivo, quando a gente usa dois medicamentos que possuem o mesmo mecanismo de ação para aditivar, então, o efeito esperado.
ou não, né? A gente tem um mecanismo de somação, que acontece, então, quando existe atuação, agem por diferentes modos, mas para um mesmo fim, ou então aqueles de potencialização, que é quando atuam em diferentes receptores, mas geram o mesmo efeito. Então, a gente está potencializando o efeito de uma situação que dois fármacos vão estar causando, né? Muitas dessas interações são conhecidas e são utilizadas propositalmente a favor de um tratamento, que é, por exemplo, o simples caso de combinar antihipertensivos é uma interação farmacodinâmica, mas a gente também tem interações negativas, né, que acontecem, como a gente vai ver depois no caso mais à frente. E há os casos de antagonismo que a gente faz para usar, para reduzir efeitos colaterais de algum medicamento, por exemplo, um antiparkinsoniano que pode reduzir um efeito extrapiramidal da clorpromazina, né? Então, não só o antagonismo clássico, né, naloxona, fumazenil, tarará, mas medicamentos que podem estar ajudando a controlar alguns eventos adversos, como esse que eu falei para vocês. Então, dentro das interações... vocês desconsiderem o título ali que está errado, tá? Não é interação farmacocinética, é interação farmacodinâmica. Dentro, então, dessas interações tem um exemplo que é clássico, que é o uso da ondansetrona com tramadol, né? Ambos são antagonistas do receptor 5-HT3, e nós temos dois efeitos relacionados a isso, ao uso dos dois. Um deles é a síndrome serotoninérgica, justamente por os dois serem antagonistas desse receptor, e também o efeito de somação de prolongamento de intervalo QT, porque ambos fármacos fazem prolongamento de intervalo QT. Além dessa questão, existe ainda algumas evidências que falam no uso de ambos medicamentos da redução do efeito da resposta, né, do paciente ao uso de tramadol. Mas se acredita que seja por causa desse mecanismo, mas não se sabe exatamente se é isso mesmo que acontece. A gente tive também a experiência de trabalhar muito com pacientes da Traumato, e existia em algum momento, existiu a prescrição desenfreada para todos os pacientes de ondansetrona, e obviamente todos os pacientes tinham tramadol, eram pacientes da Traumato, e todos eles sempre em dose máxima e por vezes sem responder ao tramadol. Então, não posso dizer que isso é uma evidência científica, mas foi uma coisa que eu vivi e enxerguei que poderia ser realmente estar acontecendo, né, essa situação que está descrita na literatura.